De acordo com a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, 26 estados brasileiros apresentaram queda no desemprego e a população ocupada do país cresceu 3,8% em 22 unidades da federação, quando a gente compara os dados de 2022 com 2023. Sobre esses dados de emprego, eu converso agora com o diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Fausto, fechamos aí 2023 com uma taxa de 7,8% de desocupação. O resultado é positivo? É o resultado esperado? Bem, é bastante positivo. Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde dezembro de 2014, ou seja, o Brasil está voltando a um padrão de desemprego baixo que a gente assistiu ali nos melhores anos ali do governo Lula e Dilma. Isso é bastante importante porque nós estamos aí terminamos o primeiro ano do governo e que, de certo modo, conseguiu alcançar um crescimento econômico e uma geração de emprego bastante razoável e acima, inclusive, do que o próprio mercado esperava no começo do ano. De alguma forma, a gente está assistindo uma nova etapa do desenvolvimento, mas que é claro, né, ainda tem muito a trilhar, mas que de alguma forma está indo no caminho de garantir mais emprego e melhor renda para o conjunto da classe trabalhadora. Quando a gente olha para alguns grupos, né, então mulheres, negros, né, a taxa de desemprego, de desocupação, ela ainda é maior do que a taxa nacional. Então, se a gente pegar o caso da média nacional de 7,8%, quando olha para as mulheres é 9,2%, né? A gente também pode esperar que a situação do emprego melhore para esses grupos que historicamente sempre enfrentaram aí mais dificuldades em acessar o mercado de trabalho? Bem, de alguma forma, a gente está vendo nesses números a estrutura do mercado de trabalho. Mesmo quando você gera emprego, mesmo quando a taxa de desemprego cai, a taxa de desemprego das mulheres cai menos do que a taxa de desemprego dos homens. A taxa de desemprego dos negros é uma taxa de desemprego ainda bastante superior à taxa de desemprego dos brancos, nesse caso, quase mais de 3%. Isso faz parte das nossas desigualdades, que também a gente vai assistir do ponto de vista regional, quando a gente vai ver que a taxa de desemprego no Nordeste também é uma taxa de desemprego maior do que a região Sul-Sudeste. Então, quando a gente olha para esse cenário, de alguma forma, pensar o desenvolvimento do Brasil precisa passar por um olhar sobre essas especificidades e sobre esses problemas estruturais da nossa economia. Grupos específicos, historicamente, têm maiores dificuldades de acessar o emprego, menor renda e, de alguma forma, pior condição de vida. Essa é a discussão da desigualdade. A desigualdade não é só uma questão do nosso próprio crescimento econômico. Nós precisamos fazer o debate do desenvolvimento social, que de alguma forma vá corrigindo desigualdades que foram historicamente construídas. Não podemos esquecer que o mercado de trabalho brasileiro se organizou a partir do trabalho escravo e marca, né? E essa marca da sua origem é carregada até os dias de hoje. Por isso você precisa de política ativa, por isso você precisa de política pública, por isso você precisa, por exemplo, de uma lei de igualdade de salarial entre homens e mulheres. Tudo isso faz parte de uma discussão e de um processo civilizatório que nós vamos ter que enfrentar no nosso país. E que já está em andamento, uma boa parte dele, né? É importante lembrar. Quando a gente olha os dados, né, dessa pesquisa de carteira assinada, os estados que mais têm trabalhadores com carteira assinada são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Por que os estados que têm mais carteira assinada são esses? É possível mudar esse mapa? Por exemplo, essas políticas de reindustrialização ajudam a gerar mais empregos formais também fora desses 3 estados, para além desses 3 estados? Então, a gente está olhando aí, né, Giana, para a região sudeste, e é claro, a região sudeste tem o maior número de trabalhadores, logo ela tem o maior número também de empregos. Agora, proporcionalmente, é a região sul hoje que tem a maior taxa de formalidade. E aí, olhar para os 3 estados vai mostrando para a gente que existe uma dinâmica que precisa ser, de certo modo, observada, em especial na região norte e nordeste, onde a gente tem as maiores taxas de informalidade. Quando a gente vai olhar para essas regiões, você precisa fazer um bom debate sobre o processo de reorganização dessas economias locais. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil,
mas também a região onde a gente tem a maior taxa de desemprego e a gente tem a maior taxa de informalidade. E é por quê? Porque o dinamismo econômico dessa região está aquém do dinamismo que a gente está assistindo, em especial na região sul e centro-oeste recentemente e da própria região sudeste dos períodos anteriores. Essa desigualdade regional ajuda a explicar essas diferenças que a gente tem no mercado de trabalho. Você tem taxa de desemprego mais alta, você tem formalidade mais alta, você tem uma renda mais baixa na região Nordeste. Por isso, você precisa de política ativa, de política de desenvolvimento regional, de alguma forma ajude a corrigir essas nossas desigualdades num Brasil que é continental, bastante complexo e com muita diversidade e de problemas, inclusive, bastante diferentes entre uma região e outra. Fausto, muito obrigada por esclarecer esses dados aqui para a gente, né? E a gente se vê aí na próxima. Até a próxima. Boa noite a todos.